Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor. Droga Vem, faz bem. Suco Life, laranja da fazenda. Café Terra da Saudade, o sabor de suas origens. Certificado de contribuição Hipersaúde Ribeirão e região. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde desta semana, mais um Conexão Saúde no ar, né? Um programa totalmente dedicado à nossa saúde e ao nosso bem-estar. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a carência de ferro afeta 1,62 bilhões de pessoas no mundo. Um outro dado científico também aponta que de 20% a 60% das crianças menores de 5 anos atendidas nas unidades básicas de saúde apresentam anemia. Falaremos hoje com a hematologista Cibele Repelli Duque, formada em medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, doutora pela Universidade Federal de São Paulo e docente de hematologia no curso de medicina da Uniara. Seja muito bem-vinda, doutora Cibele. Obrigada. É um prazer tê-la aqui e é um prazer conversar sobre esse tema, né? Sobre essa anemia, é um dos problemas mais graves de nutrição no Brasil. E a gente tem que hoje deixar bem claro o que é anemia, o que a gente pode fazer aqui para os nossos telespectadores, para quem está nos assistindo. Vamos começar do começo? Sim, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Agradecer o convite do Sérgio, que me chamou, da Droga Vem. Claro. E agradecer vocês por essa oportunidade, essa conversa aqui com você, Priscila. Muito obrigada. Obrigada a vocês, né? Você, a Droga Vem, que vem nos ajudando, nos apoiando aqui no programa. A gente também agradece. E o que é a anemia? Então, a anemia, ela é uma condição onde a gente tem diminuição dos glóbulos vermelhos do sangue. Então, nosso sangue é composto por vários tipos de célula. E dentre essas células, a célula mais importante para a anemia é o glóbulo vermelho. Dentro do glóbulo vermelho, a gente tem uma proteína que se chama hemoglobina. E a hemoglobina, ela é a responsável por levar oxigênio para todos os tecidos do nosso corpo. Então, numa situação de anemia, a gente tem a diminuição da hemoglobina, a diminuição do glóbulo vermelho, que se chama hemácia, e com isso tem menos oxigenação dos tecidos do corpo. Então, os tecidos de todo o nosso corpo passam a receber menor quantidade de oxigênio. Isso é a anemia. Mas a anemia sozinha, ela não é uma doença. Então, toda vez que a gente tem anemia, a gente tem que investigar a causa. E a causa, sim, é a doença. Então, às vezes a gente tem uma condição, um exemplo de uma anemia por deficiência de ferro, cuja doença é a anemia ferropriva, né? Então, toda vez que a gente está diante de uma anemia, a gente tem que investigar a causa para poder corrigir a causa e saber de que tipo de anemia nós estamos falando. Existem vários tipos de anemia. Perfeito. Então, a gente está falando aqui que a hemácia possui essa proteína, a hemoglobina, que leva todo o oxigênio para o nosso sangue. Isso. E se a gente tem falta aí da hemácia, a gente tem falta de oxigênio no nosso corpo, logo os subsistemas e os sistemas do nosso corpo começam a ficar cansados. Falta energia, Falta né? energia. Isso. Por isso que a gente até falou na chamada do programa, tem crianças que começam a ficar com pouca energia, é um sinal de que algo está errado. Um dos sinais da anemia, e principalmente na criança, às vezes é a dificuldade de concentração na escola, é o cansaço fácil, ou às vezes até o contrário, a irritabilidade, um sono que não é um sono calmo e tranquilo da criança durante a noite. Então, às vezes até o contrário também pode significar anemia, principalmente na infância. Não só a criança mais quieta, mas também a criança com maior irritação, que não consegue, de repente, ter um bom rendimento escolar, porque não consegue ter uma boa concentração, porque não está tendo boa oxigenação dos tecidos do sistema nervoso central. Então, a criança tem um raciocínio mais lentificado por falta dessa oxigenação. E aí, é importante a gente investigar e tratar adequadamente, saber que tipo de anemia que é, porque a maioria das anemias são anemias carenciais, por carência de algum nutriente, dentre eles o ferro. E ferro a gente come, né? Então a gente come. não pode deixar isso acontecer. É uma doença a gente tem né? duas figuras Isso, que mostram, a gente tem a figura do sangue
Acho que mostra a composição do sangue, é isso? Ali é uma representação, então, de um vaso sanguíneo, no caso ali, representação de uma artéria, e a gente tem aquelas célulazinhas redondinhas e vermelhas, que são os glóbulos vermelhos, que é ela que eu estava falando, é a hemácia. Dentro dela, a gente tem a hemoglobina, que leva o oxigênio. Temos outros elementos figurados ali no sangue, que são os glóbulos brancos, que estão representados ali por uma cor de rosinha, outros mais roxinhos, né? E as plaquetas. Então, a anemia é uma doença do glóbulo vermelho, que é da hemácia. Tá? Acho que tem uma outra tem uma imagem outra figura também. Que a gente pode... Isso, ó, lá dentro, representando, então. A hemácia também é chamada de eritrócito. E ali dentro mostrando a molécula de hemoglobina, que é esse enovelado de uma proteína. E dentro dessa molécula de hemoglobina é o oxigênio que estão representados ali pelas bolinhas azuis. Então, a hemácia é a célula, a hemoglobina é a proteína e a molécula de oxigênio está dentro dela. E através da circulação, a hemácia chega nos tecidos e faz a troca de oxigênio para os tecidos. E a hemácia é fabricada na medula óssea? Isso, a hemácia é fabricada dentro da medula óssea. Todo o tecido sanguíneo é fabricado dentro da medula óssea. E a medula óssea é o tutano do osso. Nós temos medula óssea presente em todos os nossos ossos. A gente tem a percepção que é só a parte das costas, né? Não, é isso. Todos os nossos ossos... É assim, Priscila, existe um pouco às vezes de confusão. Existe a medula espinhal, que é aquela que liga o cérebro com todos os nervos que a gente tem no organismo. Então ela passa aqui por dentro do canal raquimedular, essa é a medula espinhal. A medula óssea, ela é o tutano do osso e ela está dentro de todos os nossos ossos. No adulto, o sangue é muito mais produzido dentro dos ossos, na parte distal dos fêmures, dos ossos longos e nos ossos chatos, então ossos da bacia, do crânio, do externo. Na criança e no recém-nascido, todos os ossos são capazes de produzir sangue. Ao longo do tempo, a gente vai diminuindo essa capacidade de produzir sangue, mas ainda com uma quantidade adequada para manter um bom suprimento de oxigênio, de hemácias, de glóbulos brancos e plaquetas para o nosso organismo. Tá? Então, a medula óssea é o tutano do osso, de todos os ossos. Todos os ossos que produzem todas as hemácias. Todas as células do sangue. Todas as células. Eu tenho até uma informação aqui que 1 bilhão de moléculas de oxigênio em cada hemácia. Olha a importância da produção da hemácia. E a gente produz 2 bilhões de hemácias por segundo. A produção da hemácia é chamada de hematopoese. A hematopoese é o tecido produzindo sangue, né? E a gente tem muita produção e também tem muita destruição. Então, o sangue ele é renovado a cada dia. Né, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, ela tem uma vida média de aproximadamente 120 dias. O glóbulo branco só de 8 horas. Então é muita produção, é muito tecido sendo formado e muito tecido sendo removido também do nosso organismo. E sendo destruído e reutilizado os seus nutrientes. Então, a gente tem uma renovação diária. Uma renovação celular diária. Muito bom. Agora a gente pode... a anemia, por que a anemia ainda é muito frequente? Bom, a população que está mais sujeita a desenvolver anemia, que são os grupos de risco principais, são as crianças, as mulheres em idade fértil e a gestante. A criança, ela tem uma peculiaridade de aumento da necessidade do ferro para poder crescer. A gente tem muita molécula de ferro dentro da hemoglobina, que é essa proteína que leva o oxigênio. Mas a gente também tem moléculas de ferro em vários outros tecidos do nosso organismo. Então, uma criança que está em estágio de crescimento e desenvolvimento, ela tem um aporte de ferro maior, ela precisa de mais ferro. É uma demanda maior e aí o aumento da necessidade às vezes não vem acompanhado do aumento da ingesta do ferro e a criança come menos do que aquilo que precisa. Na mulher em idade fértil, a gente tem um grande problema que seria o excesso da menstruação, sangrar muito. Mulheres que têm fluxo menstrual aumentado e que às vezes é um fluxo menstrual que sai às vezes com coágulos. Sim. E às vezes a mocinha ali de 12, 13 anos acredita que isso é a quantidade normal e não busca ajuda. Perde-se muito sangue, Isso, exatamente. Né? Então, a mulher tem uma necessidade maior de ferro porque além da nossa... menstruação. Exatamente, além da quantidade de ferro que a gente precisa para formar mais hemácia, aquela meia vida dela que ela vai viver a hemácia, ainda tem a perda.
A mulher ainda conta com as gestações, que é um período em que precisa de mais ferro para fazer o sangue de uma outra pessoa, do nenê, né? Claro. E eventuais abortos. Então, a mulher em idade fértil e a criança é uma população muito suscetível a desenvolver a anemia por deficiência de ferro, que é uma anemia carencial, tá? Perfeito. Existem outros tipos diferentes de anemia? Sim. A anemia carencial é a mais frequente. A gente tem anemia carencial por deficiência de ferro, mas a gente também tem anemia carencial por deficiência de ácido fólico e vitamina B12, né? E aí entra no grupo da deficiência de vitamina B12, entre um grupo de pessoas importantes, que são os veganos, que não se alimentam de Proteína nenhuma. Não de proteína, de alimentos à base de origem animal. A vitamina B12, ela está presente em alimentos de origem animal. E aí, os veganos, aqueles que não comem nada, nem mesmo ovo, leite ou derivados do leite, sofrem deficiência dessa vitamina, que é a cobalamina ou a vitamina B12. Também a gente pode ter deficiência da cobalamina ou vitamina B12 nas pessoas que foram gastrectomizadas, que tiraram o estômago totalmente ou parcialmente. Entra aí, em particular, um grupo que agora é muito frequente, que são as gastroplastias redutoras, né? Que é a cirurgia bariátrica, para tirar um pedaço do estômago ou para desviar o fluxo do alimento do estômago, e com isso diminui a absorção da vitamina B12. Absorve menos. Então, isso são anemias carenciais. Você dá o nutriente que está faltando e você repõe essa carência nutricional. E a gente tem outros tipos de anemia, como anemias hereditárias, que você já nasce, herda de pai e de mãe, né? Tem anemias por doenças próprias de dentro da medula óssea. Então, isso também é um outro a talassemia, tipo de anemia, por exemplo, que é uma anemia... É uma anemia hereditária. Hereditária. Isso. A talassemia, assim como a anemia falciforme, são anemias são doenças que são parentes, né? Porque elas são alterações da hemoglobina. A hemoglobina é aquela proteína que nós vimos que está dentro do glóbulo vermelho. São anemias hereditárias, então é um gene que vem do pai ou da mãe, né? Que passa para a criança, e aí tem uma alteração de dentro da molécula do glóbulo vermelho, originando ou a talassemia ou a anemia falciforme. Perfeito. Por que a gente já falou das crianças, né? Vamos falar um pouquinho do papel da alimentação na prevenção das anemias. Por exemplo, comer feijão, comer carne, a beterraba, ajuda realmente? A prevenção da anemia ferropriva sempre é uma dieta balanceada, uma dieta adequada, e a correção de eventuais sangramentos. Então, não adianta também só comer bastante verdura, legume, carne e, por exemplo, na mulher ter uma menstruação exacerbada, sangrar mais do que o normal. Então, é importante a gente ter essa consciência de que eu tenho que ingerir bastante alimentos à base de ferro, mas também tem que me preocupar com as perdas. Os alimentos que mais contêm ferro são as carnes. Os alimentos, mesmo a carne branca ou a carne de peixe, contém bastante ferro, e o ferro de origem animal é um ferro mais biodisponível. O nosso organismo consegue absorver melhor esse ferro. Percentual maior, exatamente, na realidade. É mais fácil eu utilizar um ferro de um alimento de origem animal do que do alimento de origem vegetal. Mas alguns alimentos de origem vegetal também têm bastante ferro. Então, por isso que a gente indica sempre uma dieta balanceada. Sabemos que os legumes e verduras mais escuros, como brócolis, contém maior quantidade de ferro. Então, uma dieta balanceada é sempre importante. Na criança, é bom lembrar a necessidade da criança de uma alimentação adequada na fase de transição de recém-nascido para o lactente. Então, é importante essa fase porque a reserva de ferro que a gente nasce com ela dura mais ou menos 6 meses. A partir dos 6 meses de idade, o ferro que a criança vai receber já não é mais suficiente aquele ferro do leite materno. Então, entra aí o papel importante da mãe, da alimentação da criança, em começar a introduzir verdura, legumes, frutas, papas, até que com 1 ano de idade a criança já é recomendado que ela esteja se alimentando como um adulto, com os mesmos alimentos do adulto.
né? Então, uma preocupação que a gente tem que ter nesse cuidado é não deixar a criança ali que está entre 6 meses e 1 aninho de idade substituir completamente o almoço, o jantar pelo leite. Porque aí o leite não é mais capaz de suprir as necessidades de ferro. E aí acontece aquilo que a gente vê bastante, que é chamado do bebê Johnson, né? Aquele bebê fofinho que fica gordinho, você olha para ele, parece que no estado nutricional ele está bem, está crescendo, porém é um neném muito branquinho e está anêmico. E aí fica aquela história de que a criança é gordinha e tem anemia. Depois a gente vai falar desse mito, né? Que as pessoas acham que só porque tem o sobrepeso está saudável, que está curado. E na realidade não existe essa relação do sobrepeso com a saudabilidade ou com a quantidade de ferro, enfim. Você pode estar com um peso adequado ou até com peso em excesso, um sobrepeso, e ter pouca quantidade de ferro e estar anêmico. Com certeza. Antes de ir para um pequeno intervalo, a gente quer dar um recadinho para vocês. Os anos mudam, as estações mudam, mas uma coisa é única: a qualidade dos serviços Droga Vem. E por falar em serviços, você sabia que a Droga Vem possui o mais seguro e completo serviço de manipulação da região, oferecendo medicamento manipulado com as melhores técnicas do mercado e na dosagem e quantidade exata que você precisa. Olha que maravilha, pessoal! Ou seja, nada de desperdícios. Na Droga Vem, você encomenda seu remédio manipulado e recebe no conforto da sua casa ou onde você preferir. Mas se quiser ir buscar, tudo bem, tem sempre alguém pronto para te atender. E a Droga Vem está com uma novidade. Agora você pode fazer o seu pedido de manipulado através do site www.drogavem.com.br. Basta clicar na aba Manipulação, preencher o formulário, digitalizar sua receita e enviar para a Droga Vem. Tudo muito fácil e sem precisar sair de casa. Medicamento manipulado com as melhores técnicas do mercado é sim na Droga Vem, que há 30 anos está presente em Araraquara e toda a região, levando mais saúde para toda a população. Droga Vem faz bem, faz muito bem, e a gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos com mais Doutora Cibele aqui. De volta ao Conexão Saúde, nós estamos aqui recebendo em nosso estúdio a professora doutora Cibele Repeli Duque, que está aqui com a gente, professora da Uniara, hematologista. E nós estávamos numa conversa muito boa antes do break, né? E a gente pode voltar aqui a falar dos idosos também, que é um público que com certeza, né, pode ter anemia. Isso. Assim como a criança, a gente estava falando, e da mulher em idade fértil que tem uma necessidade de ferro aumentada e por isso é um grupo de pessoas que estão mais suscetíveis a desenvolver anemia, os idosos também. Os idosos, eles podem ter anemia por deficiências nutricionais e aí entra também a deficiência de ferro, do ácido fólico e da vitamina B12. E também eles podem desenvolver anemia por outras doenças associadas. No caso das anemias carenciais, no idoso, o que a gente percebe é justamente uma condição de dificuldade de manter a mesma dieta e a mesma alimentação que mantinham quando tinham funções preservadas. Então, o idoso que tem problemas de mastigação, seja por sequelas motoras de um AVC, ou o idoso que tem dificuldade de mastigação por falta dos dentes, tudo isso leva com que eles passem a ingerir uma dieta menos sólida, mais batida, pastosa, né? E muitas vezes com muita presença do leite e de carboidrato e menor quantidade de proteínas e aí menor quantidade de carne, consequentemente menor quantidade de ferro. Então é uma anemia comum no idoso por não ter uma dieta adequada. Também o idoso é comum deixar de comer folhas e vegetais crus, porque eles passam a cozinhar muitos alimentos para facilitar a mastigação.
Com isso, toda vez que a gente cozinha o alimento, a gente elimina do alimento o ácido fólico. Ah, é verdade? Então até o brócolis também? Sim. Toda vez que a gente cozinha, o ácido fólico se perde. O ferro não, mas o ácido fólico se perde. Então, para ter um bom aporte de ácido fólico, é necessário as frutas, que são ingeridas na maior parte das vezes cru, in natura, né? Sim. E as saladas de folha verde, ou saladas em geral que a gente come cru. Mas muitas vezes o idoso deixa de comer esses alimentos porque exige maior mastigação. O alimento geralmente é um pouco mais consistente, então aquele idoso que tem dificuldade, seja porque a prótese não está adequada, não tem mais dentes, então diminui a ingestão do ácido fólico. E às vezes, além disso, além das anemias carenciais, o idoso ainda sofre com a situação da anemia da doença crônica, que é a anemia que acompanha vários tipos de doença. Então, as doenças do coração, as doenças da tireoide, doenças do rim, várias doenças de outros sistemas interferem no metabolismo do ferro, interferem na capacidade de você pegar o ferro que você tem armazenado e transformar ele na molécula de hemoglobina. Então, a anemia da doença crônica é uma anemia importante da população idosa. Tá? E que muitas vezes dá para a gente contornar, melhorar esse nível de hemoglobina, melhorar a anemia, para melhorar a qualidade de vida do idoso. A gente falou um pouquinho da anemia hereditária, né, que é a talassemia. Sim. E a gente falou um pouquinho por cima sobre a falciforme, a anemia falciforme. Isso. O que é a anemia falciforme? A anemia falciforme é uma anemia hereditária, quer dizer, aquela que você herdou um gene alterado de pai e mãe, e com isso há um defeito na formação da molécula da hemoglobina. A hemoglobina preenche toda a hemácia e essa molécula de hemoglobina defeituosa promove uma deformação da hemácia, fazendo que a hemácia fique em forma de foice, parece uma forma de bananinha. Eu acho que nós temos até uma imagem para mostrar isso. Então, a hemácia, a parte de cima da figura, representando um vaso sanguíneo, em que tem um glóbulo vermelho passando nesses vasinhos, e o glóbulo vermelho é uma característica dele, da hemácia, poder se deformar e poder se moldar para passar dentro do vaso. Na anemia falciforme, que é a representação de baixo, a hemácia está em forma de foice, ela vira uma forma de bananinha. Olha. E por isso essa deformação da hemácia faz com que ela fique, entre aspas, mais dura, mais rígida. Ela perde a sua capacidade de deformabilidade de passar pela microcirculação. Entendi. E começa a entupir a microcirculação. Com isso, existe muita dor. Esse é um fenômeno chamado fenômeno vaso-oclusivo. Entope os vasinhos da microcirculação. E o paciente da anemia falciforme, além de ter anemia, tem crises dolorosas muito importantes. Então, nossa, é uma população... que triste, né? Sim. É uma tem população... cura, não tem cura, é hereditário? Não, ela é hereditária, ela não tem cura, ela tem controle e tratamento dessas crises para minimizar as crises e evitar que essas crises sejam recorrentes. E é uma doença mais ligada à população afrodescendente. Isso é uma doença originária de populações africanas e devido à nossa miscigenação, né, a população brasileira tem um grande grupo de população afrodescendente e que tem maior incidência dessa doença. E como saber se alguém tem esse tipo de anemia? Bom, felizmente o diagnóstico da anemia falciforme ele já é feito no teste do pezinho, então ao nascer, o recém-nascido a gente já sabe da presença dessa doença. No teste do pezinho já percebe? No teste do pezinho já detecta. Eventualmente, alguma criança que ficou sem, ou adultos, hoje em dia, raramente se faz diagnóstico da anemia falciforme em adulto, porque isso já é feito do recém-nascido. E na primeira infância, a criança tem crises dolorosas que vai acabar buscando o médico e fazendo esse diagnóstico. Mas, eventualmente, se a gente precisar fazer numa pessoa que não fez o teste do pezinho, a gente consegue através de exames de sangue, que é um exame chamado eletroforese de hemoglobina. É um exame de sangue fácil de ser realizado. Mas o importante na população que tem anemia falciforme é que ela tenha controle regular, avaliação regular com o hematologista, porque é uma doença sistêmica, não cursa só com anemia. É uma doença que cursa também com crises de dor, que pode ter alterações das funções do coração, da visão, inclusive com risco aumentado de fazer
acidente vascular cerebral, AVC. AVC. Né? Então é uma população que merece um cuidado especial. Muito especial, né? E o tratamento das anemias, há sempre a necessidade de transfusão de sangue? Existe um pouco esse mito, né? Não. Também, felizmente, nem todas as anemias são tratadas com transfusão de sangue. A anemia falciforme é um exemplo de uma população que utiliza muito desse recurso de tratamento, que é a transfusão de sangue. Lembrando que a transfusão de sangue, ela não cura doenças nenhuma. Momentaneamente, eu vou oferecer para aquele paciente que precisa os glóbulos vermelhos de um doador que ele não está conseguindo produzir, por algum motivo. Toda vez que a gente tem uma doença com causa tratável, com causa removível, é preferível que você trate a anemia e não use o recurso da transfusão. Mas o recurso da transfusão ele é usado em casos em que a medula óssea, o tutano do osso, a fábrica do nosso sangue está defeituosa, está com problema, está doente, não está fabricando de acordo. E aí eu preciso utilizar o sangue de alguém que já produziu esse sangue, que no caso é o doador. Tá? Mas as anemias por deficiência, por carência, é só você dar o que está faltando da nutrição ali, que o paciente consegue recuperar. Entendi. Uma última pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta que a gente deve fazer, porque existe essa confusão, eu acredito. A anemia pode virar leucemia? Realmente é uma confusão frequente, é uma pergunta que os pacientes chegam no consultório sempre um pouco angustiado com essa situação. A leucemia é um tipo de câncer do sangue que acomete glóbulos brancos. Raramente existe leucemia do glóbulo vermelho, mas também é possível. E que diminui a produção do sangue normal. Então, a leucemia, ela se apresenta como diminuição do glóbulo vermelho, ou seja, com anemia. Então, uma das formas de manifestação da leucemia é a anemia. É uma consequência da Sim, leucemia. É uma consequência. Mas a anemia falciforme, a anemia ferropriva por deficiência de ferro, ela não se transforma numa leucemia. O fato de ter anemia carencial não é um risco aumentado de ter leucemia. Em nenhum momento quem tem anemia pode virar leucemia. A leucemia nasce como leucemia. Exatamente. É isso. O risco de uma pessoa que tem anemia falciforme ou que tem anemia por deficiência de ferro de ter uma leucemia é o mesmo risco da população em geral. Ele não está, por isso, mais suscetível a desenvolver uma leucemia. Perfeito. O que não quer dizer que essa anemia não deva ser tratada. Tem sim que ser tratada, mas não existe esse pavor de que uma anemia profunda vire uma leucemia, como eventualmente a gente escuta o pessoal falando. Perfeito. Para finalizar, quais são os principais sintomas de quem está em casa, que está nos escutando, percebe no filho ou na pessoa mesma, enfim, quais são os principais sintomas? Bom, da anemia, da anemia, sim. A anemia, ela pode se manifestar de várias maneiras, né? Então, classicamente, é aquela astenia, aquele cansaço, falta de rendimento, às vezes, no trabalho. Para a criança, falta de rendimento escolar, a criança não consegue ter uma boa concentração. É uma dificuldade de sono à noite, na hora que tem que dormir, e uma sonolência durante o dia. Então, é uma qualidade de sono ruim. No outro dia, a pessoa acorda cansada, né? A palidez cutânea mucosa, quer dizer, a pele bem pálida, o vermelhinho do olho, a mucosa do olho pálido, o lábio pálido, branquinho. Então, isso na criança, às vezes, é mais fácil de perceber do que no adulto. Né? Então, são sinais. Além disso, a carência de ferro pode dar cabelos muito quebradiços, então a criança fica com aquele cabelo fraquinho, frágil, unha quebradiça. Eventualmente pode ter dor no cantinho da boca, aquela boca mais vermelha, mais frágil. Então são sinais indiretos de que de repente tenha um quadro de anemia. Perfeito. E aí, pra gente saber, é exame de sangue, né? Exame... Procurar o médico. E aí o médico vai indicar o exame de sangue se for necessário. O exame mesmo. Clínico é extremamente importante. Tá? Gostaria de agradecer a sua presença aqui, professora doutora Cibele. Muito obrigada. Foi muito boa a nossa conversa. Espero que a gente volte com mais informação aqui para o nosso público. Muito obrigada. E a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com a parte saborosa do programa. Fique aí. De volta aqui no Conexão Saúde, a gente vai direto lá para a nossa parte saborosa do programa. Vamos lá ver o que a dona Aline Carrascosa aprontou hoje. Cozinha Saudável, apoio cultural.
Predileta, feito com amor. Mais um Cozinha Saudável no ar e a gente continua aqui super animadas, porque agora a gente vai ensinar qual receita? Uma abóbora recheada. Uma abóbora recheada com a chefe Aline Carrascosa. Vamos nessa? Vamos! Hoje nós vamos usar essa abóbora paulistinha, ela é menorzinha, é aquela rajadinha amarela que, como ela tá cozida, ela já mudou a coloração. Então eu vou cortar ela ao meio. Ficou quanto tempo? Olha, ficou uns 15 minutos. No cozinho. Pegando a parte já com a água fervendo, tá? 15 minutos já com a água fervendo. Esse daqui eu vou descartar A semente. Quer que eu pegue um potinho? Isso pode ser. Pode deixar ele aqui. Eu só vou descartar esse aqui, ó. Não vai ser usado. Essa mesma coisa. E agora eu vou cavocar ela, tá? Fazer um buraco e vou deixar aqui. Esse recipiente. É onde eu vou preparar todo o recheio da abóbora. Gente, fica muito gostoso. Você vai tirando até ela tiver uma qualidade legal para voltar a rechear. Que delícia, hein? Então temos aí a abóbora cozida por 15 minutos já na água fervente. Depois a gente tira a semente e também tira a polpa dela. Se ela for um pouco maior, vai ficar mais tempo, tá? Tá. Então conforme o tamanho da abóbora que você comprar. Perfeito. E ela sai super facinho. Gostoso. E agora a gente vai começar A trabalhar o recheio. depois uma outra eu coloco mais um pouco dela se precisar. Tá. A massa, olha, já fica uma massinha, né? Já tem uma carinha boa, né? Só a massinha, só a própria. Aí o que eu vou usar? Eu vou colocar, aqui eu tenho mais, tá? Mas eu vou colocar mais ou menos umas 100, 150 gramas de mussarela. Que delícia com queijo. Vou colocar aqui, eu tenho 6 fatias de Peito de peru, defumado. Lembrando, a gente quer aproveitar, então eu já tinha 6 fatias, então já vou usar para O peito de peru. na geladeira. Isso. Ok. Vou colocar uma cebola pequena. Quem não gosta de cebola pode retirar. Ah, mas a cebola faz diferença, né? É um ótimo de um tempero, vamos falar a verdade. Vamos na pimenta. Na super pimenta do reino da chefe Aline Carrascosa, porque ela não vive sem pimenta. Tem gente que não vive sem o celular. Ela não vive sem a pimenta debaixo do travesseiro. E eu não vivo sem a pimenta e o celular. Tem essa ainda. Ela gruda no celular e na pimenta. Eu nunca vi, gente. Onde ela vai tem uma pimentinha do reino. Tem o orégano. O orégano. O alho, uma colher de sopa mais ou menos, a salsinha e cebolinha, Ótimo. eu vou dar uma mexidinha. Olha que fácil também, né? É queijo mussarela, peito de peru e o tempero. Cebola, salsinha, o sal, a pimenta. É muito fácil. Muito fácil e muito saudável, né? É assado, é cozido.
E eu vou pegar, para dar uma cremosidade, eu vou usar o molho branco da predileta. Nada como molho branco. Eu sou apaixonada por molho branco. Molho branco da predileta. Aí, botou mais um pouquinho. Que delícia! Já tô com água na boca, porque eu passo mal com as receitas da Aline. Olha, você, porque eu como, gente, é uma delícia, é tudo de bom. Eu até queria mandar um recado pro marido da Aline. Eu falei pra ela que ia fazer um stories pra ele, eu vou fazer aqui no programa. Mulher que sabe cozinhar bem, tem que pedir em casamento todos os dias. Você pode pedir a chefe Aline Carrascosa em casamento todo dia. Você tá de parabéns. Não é qualquer uma hoje que cozinha bem, né, Aline? Tem gente que não sabe nem pesquisar. Tem gente que não sabe, parece que nunca foi ao varejão. Que coisa mais estranha, né, as mulheres de hoje em dia. Mulheres, vou começar a dar aula, hein? Olha só, hein? Eu vou vir com meu caderninho, com minha caneta, né, Japonga? Olha aí. Pessoal, cavidade, tá? Ela fica bem molinha. Vamos rechear. Que difícil, gente. Essa daqui você... Eu dou conta assim, sem precisar olhar pro vídeo de novo. É, facinho. É muito fácil, gente. E aí acontece de algumas abóboras ficarem bem carnudas e sobrar bastante recheio. Ah, tá. Então, o que você pode fazer? Utilizar ele para fazer um omelete. Olha só, que boa ideia, que delícia. Tanto na frigideira mesmo, como de forno, você pode fazer. Utilizar para fazer uma torta, recheio de uma torta, já de abóbora, um pastel assado. E com certeza vai sobrar porque o volume ficou maior, a gente colocou mais ingredientes, não tem como não sobrar. Então realmente a gente pode guardar o que sobrou para uma omelete. Esse daqui vai valer a pena. E fica quanto tempo no forno, Aline? até gratinar. Só até gratinar, gente. Olha como é rápido. Não tem segredo esse prato delicioso. Que a gente aproveita com muito carinho aqui nos bastidores. Bastante. Essas receitas. Aí eu vou finalizar um pouquinho Com o queijinho mussarela pra... Esse é o parmesãozinho. Aí esse eu coloco parmesão, só pra dar uma diferenciada. Quem quiser pode pôr o queijo branco, tá? Mas gente, parmesão vale muito a pena. Tá super saudável já, né? Só uma gratinadinha com parmesão não vai matar ninguém. É uma delícia, eu sou fã número 1 de parmesão. Aí vamos pôr no forno? E vamos pôr no forno para gratinar. E no meio, qualquer coisa se der tempo, eu já coloco aquela lá também. Que delícia! Vamos lá. Daqui 15 minutos a gente vai ver como é que ficou a nossa abóbora recheada, isso? Então vamos tirar, né? Vamos ver como ficou a nossa abobrinha recheada. Ai, gente, que cara boa! Claro, Flor. Vocês estão passando vontade aí em casa, né? Tenho certeza, o cheiro está delicioso. Aline, que orgulho de você. Você tá de parabéns. Olha, deu tempo. Enquanto a outra estava no forno, eu coloquei aquela outra pamprinha. Bem, você pensa o quê? A gente trabalha aqui nos bastidores. Então deu tempo. Assim, dá um casal, às vezes come uma na hora do almoço. Nossa, até mais, janta, Então, aí a dica.
Tá aí a dica, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. A gente volta pro estúdio e agradece a nossa querida chefe Aline Carrascosa. Cozinha saudável, apoio cultural. Predileta, feito com amor. Eu só posso dizer que essa abobrinha recheada é uma delícia e que você não vai se arrepender de fazer aí na sua casa. E chegou a hora da gente pensar livre. O que é pensar livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura e conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem um delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate e o ketchup, com somente 13 calorias por porção, todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde, livre de culpa, já sabe. Procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira, Predileta, feito com muito amor. Até quarta-feira que vem, não se esqueça, hoje tem reapresentação às 10h30. Te espero todas as quartas-feiras às 14h. Até semana que vem. Conexão Saúde, apoio cultural, Predileta, feito com amor. Droga Vem, faz bem. Suco Life, laranja da fazenda. Café Terra da Saudade, o sabor de suas origens. Certificado de contribuição Hipersaúde Ribeirão e região.